A gente está muito feliz com a presença da executiva de comunicação, Helena Bertô, que está aqui com a gente ao vivo nos estúdios da Nova Brasil FM no centro de São Paulo, que veio na correria, no meio da chuva, a gente procurando Uber, e em todo o Brasil a gente já fez essa matéria que quando a distância é curta, o Uber é difícil. Não é, Helena? Bom dia. Bom dia. Pode chamar de Didi? Pode chamar de Didi. Bom dia, Helena. Bem-vinda. Super obrigada, gente. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, nessa manhã chuvosa de São Paulo. Nessa manhã chuvosa de São Paulo, Helena, que traz aqui pra gente e vai trazer pra gente a experiência dela. Porque a Helena, ela tem passagens em grandes empresas e ela levou para esses lugares a experiência dela de executiva de comunicação, mas também de uma profissional ligada à área de diversidade. Ela já tem passagens pela Coca-Cola, pela L'Oréal, e a gente queria entender com ela e discutir com ela a importância dentro das empresas da diversidade. Diversidade, e eu já ouvi você falar, diversidade como inovação para as empresas. Diversidade e inovação seguindo juntas. E eu queria que você falasse sobre isso, Helena. Bom dia, de novo. Bom dia, gente. Gente, eu tô na rádio pela primeira vez, nem sei como é que faz. Então eu olho pra você, eu olho pra cá. Pode olhar pra gente. Porque nós estamos ao vivo no YouTube. Se você tá nos acompanhando aí, dá pra você ver a Helena Bertô também no YouTube, ao vivo, YouTube da Nova Brasil FM. Fica à vontade, fala pro público, fala com a gente, vamos juntas. Ótimo. Bom, isso é um tema que eu sou absolutamente apaixonada, né? Então, e eu vou contar uma história muito rápida, até para contextualizar por que eu tô falando sobre isso hoje. Eu sou publicitária de formação, então fizemos comunicação social. Na verdade, a minha primeira opção sempre foi publicidade, mas eu queria fazer jornalismo também, porque eu sou apaixonada por notícia, por comunicação. Mas eu sempre tive um desconforto. E o meu desconforto, ele passava por... Você olha os comerciais, você olha a TV, você olha os protagonistas e você não se vê. Você não se vê. Você vê um mundo, né, que foi dito pra gente que era o ideal, que era o bonito, né? E aí, se você não tá nesse mundo que é o ideal, se você não tá nesse mundo que é o bonito, se a sua casa, se os seus códigos, o teu território, a tua família, o teu corpo, a tua pele, o teu cabelo, eles nunca estão nesse mundo bonito e ideal, quem é você? O feio, né? O não ideal. Então, o meu desconforto sempre veio daí. Porque a Helena é uma mulher negra. Eu sou uma mulher negra, eu vou me autodescrever, né? Porque a gente tá na rádio, nem todo mundo tá vendo. Eu sou uma mulher negra, eu tô com cabelo trançado abaixo do ombro, uma blusa preta e um casaco marrom, um colar preto e dourado. E atrás de mim tem um fundo de vidro. É pedagógico a gente acostumando a lidar com as especificidades das pessoas e incluí-las nessa conversa. Bem, a minha carreira foi sempre em comunicação, sempre em marketing e sempre nesse lugar de fazer essas provocações. Se a gente quer ser relevante, se a gente quer ser contemporâneo, se a gente quer causar impacto, a gente precisa ter todas as perspectivas na mesa. A gente não pode incorrer no risco da história única. Porque o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, de dimensões continentais. Não é possível que o eixo Rio-São Paulo resuma um país com essa multiplicidade cultural e de pessoas. Quando eu comecei a trabalhar com diversidade, foi muito natural, porque era justamente desse lugar de falar, gente, olha só, 2017, 2018. Gente, 2018, tem 50... Na época, né, o censo era 54% da população desse país é negra. Cadê essas pessoas? Cadê as pessoas na TV? Cadê as pessoas no ambiente de trabalho? Porque era a minha discussão. Eu falei, por que eu sempre sou a única negra nesses espaços? Não pode. E a minha história não pode resumir a história de todas as pessoas. Por isso que eu falo de representatividade, mas a gente precisa falar de proporcionalidade também. Claro. Por quê? Porque eu e a Didi somos mulheres negras, mas nós somos diferentes. A gente tem gostos, aspirações, vontades. Então, todas as vezes que eu falo de diversidade, não é sobre contratar exclusivamente sobre contratar um número X de pessoas. Não é exclusivamente sobre ter um número X ou Y representado na comunicação. É sobre inovação, é sobre pluralidade, é sobre impacto e sobre relevância. E por que eu falo sobre isso? Imagina, se eu não tenho um ambiente plural, eu não vou ter inovação. Porque se eu tiver um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, que têm a mesma história de vida, estudaram nas mesmas universidades, moram no mesmo bairro, o repertório dessas pessoas, as vivências dessas pessoas, elas são rigorosamente as mesmas.
Para eu ter inovação, eu preciso ter a discordância. Para eu ter criatividade, eu preciso ter perspectivas muito diferentes, vivências muito diferentes na mesa. Então, diversidade é sobre uma questão numérica de representação demográfica? Sim, é. Mas ela é também sobre ser inovador, ser relevante. E aí, pensa bem comigo. Vou falar de São Paulo, que é gigante, né? O Rio é pequenininho, né, gente? O Rio, eu falo, é uma província, é quase um bairro. Olha que os cariocas vão ficar nervosos. Eu sou carioquíssima, gente. Inclusive, volto hoje para o Rio, se o tempo ajudar. Se a gente pensa que, dependendo do bairro e do território, você tem código linguístico diferente, forma de falar diferente, cultura, gosto musical, é muito diferente. E aí imagina, por exemplo, se todas as decisões dessa rádio fossem tomadas única e exclusivamente pelas pessoas que habitam nesse prédio, que circulam nesse quarteirão, que estudaram no mesmo lugar, que tem a mesma constituição de família. Você não traz pluralidade, você não traz outras narrativas, outras perspectivas. E aí é sobre relevância. E aí eu vou falar como profissional de marketing. Sou profissional de marketing. O que a gente precisa fazer? Eu preciso entender do consumidor. Eu preciso entender seus hábitos, eu preciso entender o que as pessoas gostam, aquilo que elas querem. Eu não consigo absorver, por exemplo, todos os gostos musicais do Brasil. Eu tenho as minhas preferências. Sim. Se for só eu fazendo, vocês só vão ouvir uma coisa. Aí eu até faço a analogia. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Olivia. E às vezes as pessoas falam pra mim, você viu a nova série de streaming que saiu na plataforma XY? Eu falei, não, gente, eu não vi. Você viu a série XYZ que tá hypada, como a gente diz, né? Não, gente, eu não vi. Como que você não viu? Eu falei, porque na minha casa eu basicamente vejo Peppa Pig, Show da Luna. Porque esse é o meu universo, é um universo infantil. Então, se eu não tiver a outra pessoa, se eu não tiver outras perspectivas, a gente fica encastelado. Então, diversidade, ela é relevante. Por quê? Porque ela é o certo a ser feito. Num país como o Brasil, com 56% de população negra, eu não posso mais admitir que pessoas em posições gerenciais dentro das companhias representem menos de 6%. Em 2021, eu não posso aceitar que num país com 56% de população negra, quando eu falo de mulheres negras em posições de CEO, eu tenho 0,4%. Isso não representa o país. Não. E estamos perdendo com isso. E estamos perdendo. Porque, assim, eu perco a potência de uma mulher, eu perco a potência de uma mulher negra, porque eu não tô... E aí as empresas precisam repensar qual é o meu papel e qual é a minha responsabilidade enquanto legado e impacto social que eu tô causando no mercado em que eu opero. Helena, e aí vamos tratar exatamente disso. Você teve duas passagens muito importantes pela Coca-Cola, pela L'Oréal. Que impacto você acha que você conseguiu levar e proporcionar a essas duas empresas? Olha, gente, eu sou idealista, mesmo. A Flávia Oliveira, que é uma pessoa que eu admiro demais, que eu amo de paixão. É uma jornalista carioca. É uma jornalista carioca. Ligada à economia. Ela é incrível, uma mulher incrível, uma mulher negra. Uma vez eu estava assistindo um podcast com ela e ela falou uma frase que reverberou aqui. Ela falou assim, eu não sou necessariamente otimista, mas eu sou esperançosa. E ter uma filha e ter um neto é a prova de que eu tenho esperança. E eu falei assim, isso é interessante, porque não necessariamente... Eu não sei se eu sou uma pessoa otimista, porque eu faço leitura de realidade. A gente está vivendo, por exemplo, um momento de país muito complexo para todo mundo. Muito difícil para as pessoas. Então, assim, é difícil ser otimista? Gente, eu tô lendo a realidade. Mas eu tenho esperança. E ter colocado uma filha no mundo me fala sobre isso. Quando eu penso no impacto que eu causei, eu sempre vou para um lugar de que eu acredito que as nossas jornadas, elas são coletivas. Ninguém faz nada sozinho. Não faz. Mas, às vezes, a gente pode provocar algumas mudanças. Às vezes, a gente pode reunir um grupo de pessoas e falar assim, vamos junto? Mas vamos que vai dar certo. Então, quando eu penso em impacto, eu lembro, por exemplo, que na Coca, a gente não tinha uma área, a gente não tinha, na verdade, nem o desenho de uma visão, de uma estratégia de diversidade e inclusão para o Brasil. Eu tinha ido para Atlanta e lá os grupos são super estruturados, tem políticas muito desenvolvidas. Fora do Brasil, isso não é uma agenda. Essa agenda já é de 20, 30 anos atrás. E aquilo me impactou muito. Então, eu voltei aqui, eu vim para o Brasil, eu falei o seguinte, gente, olha só, o mundo
tá lá num outro lugar. A gente vai chegar lá. Pode demorar 10 anos ou a gente pode fazer agora. Vamos fazer agora? Bora. Bem carioquês. Eu falei, bora agora. Bora agora. E aí, o grupo já existia e a minha proposta para o grupo foi a seguinte, isso é uma característica minha. A gente sabe o que está errado, a gente sabe que o que não está funcionando. Seja no trabalho, seja na vida, seja no relacionamento. Você sempre tem opções diante disso. Eu olhei para aquilo e falei assim, eu posso sentar, apontar que está errado e ficar me lamentando. Ou eu posso olhar, entender qual é a minha parcela de responsabilidade e o que eu posso fazer para mudar. Eu optei pela segunda opção. Eu falei assim, cara, eu sei o que está errado e eu sei como é que tem que fazer. Então vamos fazer, porque sentar e ficar reclamando não é o que eu vou fazer, não é o que a vida espera da gente. Na verdade, como diz o poeta, a vida exige coragem. Coragem, Guimarães. É isso. Me dá um exemplo na Coca dessa coragem, Posso? dessa possibilidade. Posso pedir para Helena dar esse exemplo daqui a pouquinho? Claro que a gente vai precisa, né? rapidinho pro nosso comercial. Aí daqui a pouquinho a gente vai ouvir algumas notícias da sua cidade, da sua região e logo em seguida, rapidinho, a gente volta com a Helena Bertô respondendo as nossas perguntas e as suas também pelo 11 943 805 100. Até já. A gente está fechando a Semana da Consciência Negra no Nova Amanhã com uma convidada especial aqui no nosso estúdio, a Helena Bertô, uma executiva da área de comunicação, uma especialista, a gente pode dizer, e sobre diversidade, sobre inclusão e sobre inovação. E a gente está falando sobre esse tema por aqui também. Quem entra nesse papo com a gente é o nosso colunista. Vamos chamar o Fábio Mariano Borges para essa conversa também. Nova Manhã. Empodera com Fábio Mariano Borges. Fábio Mariano Borges, sociólogo, professor, especialista em consumo sustentável. Fábio, bom dia, estamos aqui com a Helena Bertô. Vamos bater um papo hoje sobre racismo no consumo, é isso? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bem-vinda, Helena. Bom dia para você também e bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Falar sobre racismo no consumo. Será que tem? O que vocês acham? Helena, você já sentiu algo de racismo na hora de consumo? Conta aquela seguida do segurança que fica olhando se você vai abrir a bolsa ou não dentro da loja, ou conta quando você quer comprar alguma coisa e alguém te responde que é muito caro? Nossa. Conta tudo, Helena. Conta desde essas abordagens mais clássicas do segurança, como essa que despreza o poder de compra das pessoas pretas. Horrível isso acontecendo. Olha só, nessa semana que a gente está aí prestando atenção, né, mais atenção para a consciência negra, vamos dar uma olhada como as pessoas pretas são tratadas na hora de comprar aqui no Brasil. A Helena já anunciou aí o que acontece. A gente sabe muito bem que quando a gente entra numa loja, a gente não gosta de ser abordado assim logo de cara, né, de imediato. Mas também nos deixarem lá na loja, né, ao léu, sem nenhum atendimento, né, durante muito tempo, legal. Então vejam só o que acontece com as pessoas negras nas lojas de eletroeletrônicos. Será que elas são abordadas pelo vendedor, pela vendedora, pela pessoa de vendas? Será que elas recebem, né, um bom dia? E a pergunta, desejo? Uma pesquisa mostra que mulheres pretas nas lojas de eletroeletrônico, elas são abordadas na loja, em média, 9 minutos depois que elas já entraram na loja. Nossa. É um bom tempo. Homens pretos demoram cerca de 6 minutos para serem abordados. Também é uma média. E o que acontece com a popranca? Será que é a mesma coisa? Olha lá, mulheres brancas demoram aí para serem atendidas uma média de 7 minutos. Então, as mulheres pretas, 9 minutos, mulheres brancas, 7 minutos. A gente já começa a perceber que tem também aí uma questão de preconceito de gênero. Agora, os homens brancos são atendidos na média de 2 minutos. Entraram na loja, né, já ali quase que de imediato são espontaneamente atendidos.
Olha, isso é grave, porque a gente sabe que vendedor quer vender, né? Mas parece que eles estão entendendo que as pessoas negras não têm potencial de compra. Isso que eu estou sendo simpático, tá? Estou sendo simpático aí com esse racismo que a gente percebe. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação do racismo estrutural, né? E recebe esse nome porque a gente muitas vezes reproduz esse racismo sem pensar, sem perceber. Por isso que é hora de nos empoderarmos, por isso consciência para nós termos, né, essa informação e fazer diferente. A pesquisa que eu falei para vocês é coisa séria. Sabe quanto ela levou para ser feita? Ela foi feita 11 anos. Tinha dado tempo, né, para essas pessoas de vendas mudarem aí a abordagem. E olha só, foram realizadas 61.116 visitas em 463 lojas no Brasil durante esses aí 11 anos, pesquisa feita pelo Instituto InSearch, né, e que mostra aí que as pessoas pretas são desprezadas e sofrem racismo, até mesmo no momento que entram numa loja, simplesmente para a pessoa de vendas falar um bom dia, deseja alguma coisa, nem isso. Nem isso. Tá Fábio. Fábio trouxe esses números para a gente colocar também a Helena Bertô nessa discussão. As empresas aqui no Brasil estão percebendo este potencial de consumo. A gente está vendo que no varejo parece que não existe esse consumidor potente que possa interagir, que possa comprar e que mereça ser respeitado. E como essa visão a gente pode perceber dentro das empresas? Esse mercado consumidor pode ser um fator importante para que as empresas mudem a mentalidade, para tentar atingir essas pessoas, por exemplo? Eu vejo mudanças. Eu vejo mudanças, mas a gente precisa acelerá-las. Né? Então, assim, a gente tem um cenário que começa a mudar, mas que está muito longe do ideal, está muito longe do bom. E eu acho que tem um histórico aqui que ajuda a gente, talvez, a entender um dos fatores, porque isso é muito multifatorial, da gente ter chegado aqui. Aí eu volto à questão da diversidade. Quando eu tenho... quem é que toma a decisão estratégica, né, sobre marcas, sobre a estratégia de uma companhia? Se são homens, majoritariamente, né, homens brancos, né, dos mesmos territórios, etc., essas pessoas vão pensar na experiência do consumo a partir da experiência delas. E aí elas se universalizam, né? O que eu quero dizer com isso? Elas entendem que a vivência de todo mundo é a vivência dela. Então, muito provavelmente, se eu só tiver homens brancos pensando sobre a experiência de consumo dentro de lojas de tecnologia, como trouxe o professor Fábio, provavelmente eles vão achar que todo mundo é atendido em 2 minutos. E aí eu não mudo a estratégia, e aí eu não consigo, se não existe um problema, isso é um ponto importante. Por que a gente precisa falar de temas desconfortáveis? Porque se o problema não existe, eu não preciso atuar sobre ele, porque ele não existe. Então, se ninguém falar sobre isso, a gente vai vivendo. Gente, eu sempre brinco isso, gente, não é ciência de foguete. É assim na vida, é assim no casamento, é assim no relacionamento. Se você não aponta de você, olha, temos uma questão aqui que a gente precisa olhar, você convive com aquilo a vida inteira. Então, assim, eu acho que tem uma perspectiva. Aqui são quem toma decisão, quem pensa estratégias, quem pensa em relações de consumo, quem pensa sobre tudo isso. É um grupo de pessoas que acha que a vivência de todo mundo é rigorosamente igual a ela. Os estudos sobre esses recortes raciais, como a gente fala, eles tendem a ser mais recentes. Por quê? Porque a gente não estava lá para dizer, olha, a gente precisa estudar umas coisas aqui. E aí, quando eu tenho pessoas nesses lugares, elas começam a trazer esse nível de conhecimento. E aí, eu acho que a gente deve ter uns 3 ou 4 anos que a gente começa a ver algumas pesquisas mais popularizadas, porque os estudos, eles são antigos, mas serem mais popularizadas falando, por exemplo, olha Brasil, num país com 220 milhões de habitantes, e eu falo 56% da população, eu estou falando de mais de 110 milhões de pessoas. Isso não é nicho, gente. Isso é a maioria, isso é matemática.
Sim, isso é a maioria da população. Porque tem essa mania de falar de minorias. Não é minoria, é maioria. Pois é minoria na perspectiva. Por que a gente fala de grupo minorizado? Não é porque é a minoria numérica, é a minoria em acesso, é a minoria em direito. Então, isso é sempre importante a gente falar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é a maioria. Eu falei, maioria numérica. Quando a gente fala de grupo minorizado, eu estou falando de direitos e de acessos. Mas quando eu olho isso, Mauro, eu falei, gente, 56% de 220 milhões quase é muito mais do que 110 milhões de pessoas. Então, isso não é nicho, não é um grupo específico. Isso é a maioria da população. Aí, a gente fala assim, então, Brasil, a gente fez uns estudos aqui que o consumo da população negra no Brasil, isso é o dado do Instituto Locomotiva, é de 1,9 trilhões de reais. 1,9 trilhões de reais. Se a população negra do Brasil fosse um país, a gente estaria no G20, gente. É assim, gente, ó, obrigada por tudo, vambora. Os pretos vamos fazer um novo país e a gente entra no G20. Porque é 1,9 trilhões de reais. Isso dá quase 40% do consumo nesse país. Então, as empresas, sim, olham, porém, a gente precisa ter as pessoas ali dentro para que elas façam essas sinalizações diuturnamente de que precisamos, porque aí gente, se é a maioria, se tem potencial de consumo, é o certo a ser feito, é o que a sociedade espera, etc, etc, mas numa perspectiva de negócio. Quais são as estratégias? Quem são os influenciadores? Quais são os programas que essa população assiste? Quais são os influenciadores que eles acompanham? O que eles leem? Quais são as músicas? Onde é que eles estão? Quais são os hábitos? Quais são as aspirações? E aí a gente inverte muito a lógica. Porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, da indústria de beleza. A minha aspiração não é mais ter um cabelo liso. Eu até posso ter, se eu quiser, mas eu quero me ver representada na valorização dessa minha estética, do meu cabelo crespo. E eu não quero mais ouvir nenhum comercial. E eu vou dizer assim, gente, isso aqui tá errado, tá? E se tá errado, e se eu não me vejo, eu não vou comprar. Eu não quero mais ninguém dizendo assim, estamos aqui para domar o seu cabelo rebelde. A gente ouve isso hoje e fala assim, nossa, que horror. Mas assim, isso foi o que a gente ouviu na nossa infância, a vida toda. E aí se você jogar no Google, você vai achar assim, uma mulher com cabelo parecendo uma juba de leão, feia. E uma mulher, a mesma mulher, isso foi uma propaganda. E uma mulher com cabelo liso, bonita. Então, eu vou falar para as marcas, assim, então, gente, não é essa forma que você vai se conectar comigo, porque dessa forma eu não vou aceitar. Eu não vou fazer, por exemplo, não vou citar nenhuma marca, mas eu não vou fazer uma campanha publicitária de um papel higiênico preto e escrever Black is Beautiful. Não. Não. Não tinha nenhuma pessoa negra nessa equipe. Não, porque alguém ia levantar o dedo e falar assim, então, gente, dá uma segurada. Porque Black's Beautiful é um movimento de empoderamento que nasce lá em 1970 nos Estados Unidos, de reafirmação dessa estética negra, desse lugar de empoderamento e fortalecimento. Por isso que eu tenho que ter as pessoas ali representadas. Por isso que eu tenho que ter mulheres em posições de liderança, para não chegar no dia 8 de março e uma marca fazer um meme, colocar nas suas redes sociais, com uma mulher com... parece Shiva, né? Com 10 braços, com um segurando um aspirador de pó, o outro segurando um bebê, e vai falar assim, não, gente, isso aqui é só isso é sobre sobrecarga. Não é bonito, não é um elogio. Queria só voltar a botar o Fábio aqui na conversa. Fábio, você quer fazer alguma última observação para a gente poder também te liberar? Concordo totalmente com o que a Helena estava aí falando, né, a respeito da urgência que a gente tem de encontrar líderes, pessoas pretas, né, nas empresas, pessoas que tomem as decisões, pessoas que estejam dirigindo de fato as organizações. Eu trabalho com pesquisa há 30 anos e olha, recentemente eu tenho visto algumas empresas, algumas só, né, na hora de fazerem suas pesquisas de desenvolvimento de produto, de lançamento de produto, ir com atenção às pessoas pretas. Porque até recentemente era só branco ali na pesquisa. Então, olha, vamos nos empoderar e eu também tenho muita fé no futuro. Não está fácil, mas estamos avançando. Então, eu acho que algo mais aí teremos novas perspectivas para as pessoas pretas aqui no nosso país.
Fábio Mariano, Obrigado, que bom Fábio. ouvir você. E que bom que você trouxe esse tema da liderança para a gente chamar algo que muitas vezes parece como polêmico. Grandes empresas têm promovido programas de trainee exclusivos para pessoas negras ou programas de trainee que tenham ali uma meta, né, de contratação de pessoas negras. É nesse sentido de aumentar a representatividade e aumentar essa presença das pessoas negras que faz com que as empresas tenham esse caminho, Helena? Bom, é sempre um tema sensível, né? Até porque a gente está falando de um país que nem conseguiu acomodar nos últimos 10 anos a compreensão do que o que são políticas de ação afirmativas e quando a gente fala sobre cota racial. Até porque cotas no país existem há décadas, né? Se a gente pensar sobre a Lei do Boi, de 1950 e pouco, que fazia uma reserva de vagas. Porque o que é a política de ação afirmativa? É uma reserva de vagas, onde existe a concorrência dentro daquele grupo. A gente tem a Lei do Boi, de 1950 e pouco, que era uma reserva de vaga para filhos de fazendeiros. Cota. Cota. É cota, gente. Isso é cota. Isso é cota. Então, o meu ponto, que eu sempre faço essa provocação, é o seguinte: o Brasil não é contra cotas. Porque cotas já existem há décadas. É sobre para quem as políticas de ações afirmativas e as cotas estão sendo concedidas. Quando a gente fala de políticas de ações afirmativas de cota, eu tenho a cota para o ensino público, eu tenho a cota, porque as pessoas falam, mas eu acredito que deveria ser social. Mas, gente, até é. Então, assim, tem o recorte sobre a classificação socioeconômica daquele grupo. Quando a gente fala de cotas raciais, e dentro do ambiente corporativo a gente costuma usar a meta, por quê? Porque qualquer empresa que queira ser competitiva, e principalmente, por exemplo, bens de consumo, que você está falando, que o professor Fábio Mariano trouxe brilhantemente, você está falando com o Brasil inteiro, com todo mundo, eu preciso ter representatividade demográfica aqui dentro. Até para que aquilo que eu fale seja genuíno. Porque quando não é, gente, é fácil a gente entender. Porque normalmente são aquelas representações cheias de estereótipo, toda esquisita. Eu, então, preciso ter representação demográfica. Quando eu olho hoje para o quadro das empresas, é isso. Ela está representando o Brasil? Não, ela não está representando o Brasil. O que eu preciso fazer para que eu represente? Bom, então a gente precisa pensar formas de atração de talentos em que eu consiga buscar essas pessoas no mercado para cá. E aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Empresa não é... Gente, por favor, me entendam. Empresa, no final do ano, do seu exercício, ela precisa dar lucro. Não é uma casa de caridade. Não é ONG. Não é ONG. Não está ali fazendo filantropia. Nenhuma empresa nesse país contrata pessoas que não sejam competentes. Claro. Ninguém contrata por pena. Ninguém contrata para fazer caridade. Ninguém contrata para ir para o céu, por vida, outra vez. Não. Você contrata os melhores talentos. Então, ninguém acha que quando a gente monta, por exemplo, uma política afirmativa dentro do ambiente corporativo, como um programa de trainee exclusivo para pessoas negras, eu estou contratando as pessoas pela cor da sua pele. Não é sobre isso. Eu estou dentro daquele grupo demográfico escolhendo os melhores talentos. Mas eu defini qual é o grupo demográfico que eu preciso ter para endereçar o que a gente chama de gap, né? Essa diferença, para que eu consiga equacionar isso. É disso que a gente está falando. E como que a gente pode conversar, dialogar com quem defende que não, que isso tem que ser mérito da pessoa? Você falou, né, tem que ser os mais competentes, tal. Não, mas isso a pessoa vai conquistar por mérito próprio. Se ela se esforçar, ela vai conseguir, ela vai chegar lá, e não precisa ter cota. Então, a meritocracia é que vai resolver essa questão. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que ajuda a gente nessa reflexão. Eu sou a pessoa do diálogo, eu não tenho problema em sentar e explicar e a gente dialogar. Por quê? Porque ninguém nunca falou sobre isso com a gente na escola, dentro de casa. Pelo contrário, a gente aprendeu tudo ao contrário. Então a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa ter essa conversa. O que eu acredito é que falta informação e falta reflexão. E eu vou sempre para os dados, eu vou para o número. Por quê? Porque o dado tira a gente daquele lugar do que eu acho que você acha. Não é sobre número, é sobre pesquisa. Quando eu olho para as pesquisas, a gente já falou. Por exemplo, a questão racial. 56% da população é negra. Quando eu vou para o ambiente corporativo, eu tenho menos de 6% de gerentes.
Quando eu vou para C-Level, né, para os níveis executivos, eu vou para 0,4% de mulheres. E aí a minha pergunta é, esse pessoal não se esforçou, não? Não, né? Não? Não. Aí você fica assim, não, então, peraí. Aí É. a gente vai falar sobre meritocracia. A minha questão sobre meritocracia é, para a gente acreditar na meritocracia, a gente está falando de condições laboratoriais. O que significa dizer isso? Falar de meritocracia significa acreditar que todas as pessoas tiveram os mesmos acessos e oportunidades. Se as pessoas não tiveram os mesmos acessos e as oportunidades, eu não consigo falar de meritocracia, eu não posso falar do mérito. Por quê? Porque num país racista, qual é o mérito? É você ser uma pessoa branca, então. E aí, qual é o ponto que eu trago aqui para reflexão? Quando a gente fala, quando eu questiono a meritocracia, eu não estou dizendo que, por exemplo, você, Mauro, enquanto homem branco, que você não tenha se esforçado, ou que você não tenha passado por situações complexas e difíceis, que você não tenha que ter superado muita coisa. Eu não estou ignorando o teu histórico de vida, e eu não estou dizendo que você não esteja nesse lugar porque você não se preparou. Eu não estou ignorando isso. Eu estou dizendo, quando eu questiono a meritocracia, que a cor da sua pele não tornou essa trajetória mais difícil. É sobre isso quando a gente fala com pessoas negras. Quando se é negro no país, é isso. Aí, o que as pessoas gostam? De ouvir as histórias, as narrativas heróicas. É como se, por exemplo, eu tivesse corrido uma maratona e a pessoa negra tivesse corrido a maratona com obstáculos. Você correu o tiro de 100 metros e a gente correu os 500 com barreira. Uhum. E aí, todo mundo espera que a gente chegue na linha de chegada no mesmo tempo. Juntos. E assim, dá pra chegar. É só se esforçar um pouco mais. Aí o que a gente faz? Esse é o discurso, E aí né? eu falo sempre sobre isso. A minha mãe é uma mulher brilhante, das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na vida. Assim, de inteligência, de liderança, etc. E a minha mãe teve uma carreira de sucesso, mas a minha mãe começou trabalhando como empregada doméstica. Quando eu entrei na universidade, a minha mãe foi fazer o 2º grau dela. Quando eu casei, a minha mãe entrou na universidade. Quando a minha filha nasceu, a minha mãe se formou. Então, a minha mãe não foi uma mulher que teve acesso e possibilidade. Por quê? Porque quando você precisa vender o almoço para pagar a janta e você está vivendo num contexto de sobrevivência, que é a realidade de boa parte dos brasileiros, é muito difícil você pensar em prosperar e investir em estudo, investir em educação. Boa parte dos cursos são integrais e você precisa trabalhar. Então, como é que eu vou estudar se eu preciso trabalhar? O Mano Brown, o MV Bill, deu uma entrevista uma vez e ele ouviu isso. Ele falou assim, eu via minha mãe muito mais feliz quando eu chegava com o dinheirinho do gás do que quando eu chegava com uma nota azul no boletim. E não é porque a mãe dele não acreditasse nele ou no futuro, é que para aquela necessidade emergencial hoje, a gente precisava era do dinheiro dentro de casa. Eu queria só acrescentar um ponto também. E quando a gente tem, isso a gente tá vendo agora, quando a gente tem pessoas negras que são contra as cotas, que dizem não precisamos de esmola, não precisamos de nada disso, o nosso próprio esforço a gente consegue chegar lá, como dialogar também? Eu acho que é sempre importante, foi o que a gente falou um pouco no início, né? Pessoas negras são diversas também. Achar que todo mundo precisa pensar igual é um dos atravessamentos do racismo, achar que todo preto é igual, e não são. E as pessoas pensam coisas diferentes. Eu acho que o ponto para mim, aí é independente de ser uma pessoa negra ou uma pessoa branca, sobre o conhecimento de cotas, é sobre conhecimento, é sobre informação, é sobre entender. E eu entendo a reação das pessoas, porque quando você é uma pessoa negra e vive no Brasil, você é desvalidado o tempo inteiro da sua intelectualidade, da sua capacidade, se colocar numa posição como essa é dito para a gente, até para que a gente não aceite e reconheça isso, que é esmola. E não é. E a gente precisa pensar que isso também é uma estratégia de levarem a gente a acreditar que uma política de ação afirmativa diminui em alguma coisa a minha competência. E absoluto, até porque quando a gente olha, para o vestibular, quem tiver curiosidade vale jogar no Google, se você vê a relação candidato-vaga, dependendo, é até maior, tá? Claro. E depois você pode pegar os estudos do desempenho de alunos cotistas igual, né, absolutamente no mesmo patamar de que todas as outras pessoas. O desempenho ao longo do curso, Uhum. Então é importante que, para mim, é sobre conhecimento. Eu acho que a gente, às vezes, pauta discussões de forma muito superficial. Acho que vale jogar num buscador, né? Vai lá no Google e
gente, deixa eu entender no final do dia do que a gente tá falando de verdade, porque a gente tá num mundo, né, gente, da hiperconectividade, das redes sociais, onde todo mundo tem que ter opinião sobre tudo. E às vezes não tem, não. Às vezes a gente não tem, tá tudo bem não ter. Aí a gente vai lá jogar, deixa eu entender isso aqui um pouco mais, e aí você vai ler, você vai entender, você vai compreender que, na verdade, o que a gente tá fazendo, Mauro, pra mim, é construindo esse futuro que todo mundo quer ver. Que todos nós queremos, né? Que a gente ainda não vive hoje. Essa harmonia que a gente prega, a gente não vive hoje ainda. Mas a gente quer. A gente tem filho, a gente tem uma nova geração chegando. No final do dia, o que a gente quer é olhar e falar assim... Cara, como bom carioca, cara, no final, eu quero só um mundo de igual oportunidade para todo mundo, que a gente tenha o direito de ir e vir, que eu tenha o direito de ser quem eu sou, sendo uma pessoa, uma mulher negra, ou LGBTQIA+, ou uma pessoa com deficiência. Eu quero ser valorizada pela minha singularidade, por aquilo que eu carrego em mim. Eu não quero ser julgada pela cor da minha pele, pela minha orientação sexual, pela minha identidade de gênero. Eu quero ser valorizada por isso tudo que eu carrego. E a minha história não é só minha. Eu quero ser valorizada pela história da minha mãe, pela história da minha avó, que não chegaram nesse lugar do nível superior. Não foi porque não se esforçaram, porque elas se esforçaram pra caramba pra estar aqui. Mas eu quero trazer essas histórias de potência de um saber que talvez não esteja na universidade, mas é o saber da vida. Então, esse futuro lindão que a gente quer, ele passa por essas acomodações sociais que a gente acha, que assim, alguém acha que tá perdendo, o outro acha que... Mas no final, não. No final, a única coisa que a gente quer assim, é botar todo mundo em roda e falar assim, agora olha pro lado. E assim, a gente tá chegando lá. Helena, a gente teve uma revolução no final do século passado, começo desse século, que foi a internet e o surgimento das redes sociais. Como que a gente pode enxergar a questão da inclusão e da diversidade sob o ponto de vista das redes sociais, da comunicação e das redes sociais? É bem importante a gente refletir sobre isso, porque as redes sociais, elas têm um papel fundamental na aceleração, na verdade, na popularização desse debate. Boa parte do debate, né, sobre racismo, políticas afirmativas, sobre relações raciais, eles estavam muito restritos à academia, né? Então, assim, os pensadores, os acadêmicos, os professores, eles estavam ali discutindo isso. E produzindo muito conteúdo. Quando você tem os adventos das redes sociais, ali você vê a questão em 2003, você entra com 2G ou 3G, os smartphones, né, que começam a ficar cada vez mais baratos, que assim, eu lembro, né, quando eu era bem nova, que um telefone celular era o preço de um carro, pesava, sei lá, uns 2 quilos, e você ligava e recebia, era isso. Então, os smartphones, né, a possibilidade, né, a popularização do acesso à internet, colocou na mão das pessoas, primeiro, essa conexão entre elas. E muitos desses jovens que estavam nas universidades, eles começam a pautar os debates, eles começam a trazer esse conteúdo que às vezes era super restrito para quem estava lá no ensino superior, para esse dia a dia. E quando a gente fala especificamente sobre a questão racial, tem um papel fundamental. Quando a gente volta um pouquinho no tempo e a gente vai falar sobre as blogueiras, que começaram a falar sobre cabelo. Uhum. Eu não sei quantas mulheres acompanhavam, mas eu super acompanhei. Então, assim, eu fazia em casa gel de linhaça, eu fazia hidratação no cabelo com maisena. Olha, como não? Com mel, com abacate. Uma babosa. E aí elas começaram a falar sobre a estética. Elas começaram a fazer o que a gente chama de processo de transição capilar. Todo mundo fazia escova progressiva, inteligente, etc, etc. E elas começam a falar sobre isso. Elas começam a falar sobre transição capilar. Vou deixar de ter meu cabelo liso para voltar ao meu cabelo natural. Cacheado, crespo, etc. As blogueiras negras. As blogueiras negras. E olha que coisa importante. A gente começou a falar sobre empoderamento negro a partir da estética. A partir do cuidado com o cabelo. E aí começa um processo de identificação, de fortalecimento. Esse grupo de jovens que começa a acessar as universidades, começa a trazer essas discussões para cá, e a gente começa a ter um ambiente muito mais horizontal, porque a internet é isso, né, gente? Infelizmente, você fala o que quer. Então, mas as pessoas poderiam falar o que queriam e se conectar. Então, as redes sociais, elas horizontalizam a conversa, elas trazem outras pessoas, porque até então, quem detinha exclusivamente o poder de comunicar? Você recebia isso normalmente dos meios oficiais, e que era aquela coisa, caminho único, né? Mão única. Você fala e o outro ouve.
A internet e as redes sociais te possibilitaram a troca. Então você vê muita gente começando a fazer essas conversas. E a beleza dessa conversa é que todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. E eu começo a trazer novas narrativas, novas vivências, novas perspectivas. Eu coloco na mesa isso. Então, quando eu falo de redes sociais, o papel é fundamental, porque tira desse universo restrito um debate, populariza, transforma isso numa linguagem possível para todo mundo, tira um pouco do academicismo, e eu não estou reclamando do academicismo, eu sou a pessoa da academia que gosta de estudar, mas torna possível e palatável, digamos assim, temas que são difíceis, que às vezes a gente não sabe se posicionar, que a gente não tem uma informação, uma posição definida, mas você começa a ouvir aquilo ali e fala assim, poxa, mas isso aqui faz um pouco de sentido. Isso é muito interessante. E quando você coloca esse papel tão importante das redes sociais dentro desse empoderamento, a gente também tem, a partir desse aparecimento das blogueiras, a possibilidade de ver também, dentro de um mercado geral, como é que o público recebe essas mulheres negras, que impactos elas provocam, que impactos econômicos elas têm na vida delas e como é diferente o relacionamento da sociedade e do mercado, né, com as blogueiras negras, com as influenciadoras negras ou influenciadores negros e com os influenciadores e influenciadoras brancos também. Sim. Isso também fica evidente. Apesar de democratizar, o racismo ainda está na rede social, ainda está na internet, né? Super. A Luciana Barreto, que é uma repórter incrível, uma jornalista muito querida, a tese de mestrado dela, se eu não me engano, ela fala sobre racismo em redes sociais e ela fala sobre discurso de ódio. Ela fala sobre discurso de ódio e ela faz ela pontua muito a questão racial e ela traz exemplos horrorosos e terríveis. Mas eu queria trazer um ponto que eu acho que é bem legal. As redes sociais tiveram um poder tão grande, tem ainda. E aí eu vou falar sobre o mercado da beleza, né? Falar um pouco dessa coisa da estética, que é um tema que eu gosto muito e que eu acho que é bem importante pra gente. Claro, e que você transitou e que tem experiência, inclusive, pela sua experiência pessoal e porque você também passou por uma grande empresa de beleza, né? Sim, a L'Oréal é a maior empresa de beleza do mundo e é muito curioso a gente pensar isso, por quê? Antigamente, quando você olhava a linha, né, de produto de cuidado capilar, né? Shampoo, condicionador, etc. Quem é um pouco mais velho deve lembrar. Você tinha 2, 3 marcas e era isso. Uhum. Quando você tem o advento das blogueiras falando de estética capilar, por exemplo, e começando com as receitas caseiras, você vê o mercado, se você olhar agora, se chegar agora no mercado e você olhar, você vai ver aquele negócio assim, maionese, banana, bomba de crescimento, parará. A indústria respondeu a uma demanda que foi construída pelas pessoas. Por isso que eu falo, no final do dia, gente, é tudo sobre pessoas. É ter as pessoas no centro. Por isso que quando a gente fala de diversidade, a gente está falando sobre relevância. De ouvir, de ter as pessoas aqui dentro falando assim, gente, mas qual é a novidade? A gente está discutindo isso, ó. Faz tempo. Eu usava babosa há 30 anos atrás, porque minha mãe era o que passava no meu cabelo. E aí a indústria e as empresas não se atualizaram. Por quê? Porque quem construiu o negócio entendia que o mundo era ele. E aí teve alguém, eu brinco, né, gente, é igual festa. Você vai naquela festa, tem fila na porta e tem lista. Você nunca entra, vai todo mundo passando e você fica na fila. Aí alguém encosta o carro, abre o porta-mala e liga o som. Chega alguém com a caixa de breja e já coloca do lado. Quando você vê, tem 100 pessoas e ninguém tá ligando mais pra festa que tá acontecendo lá dentro, porque a gente já fez a nossa aqui. E aí alguém lá dentro ouve um barulho e fala assim, o que tá acontecendo lá fora? E juntou um pessoal e parece que tá tendo uma festa bem legal. É isso. E aí, quando você vê que toda uma indústria de beleza mudou a forma de desenvolvimento de produto, construiu linha nova a partir do que as pessoas fizeram nas redes sociais, você vê a potência disso. E aí você vê isso para tudo. Você vê isso para roupa, você vê isso para cabelo, você vê isso para outros comportamentos de consumo que vêm dessa conversa. E aí, o que eu gosto de dizer? As pessoas precisam acreditar no poder que elas têm, no poder da sua voz, no poder transformador de quando a gente coloca as nossas demandas e a gente fala assim, olha só, isso aqui para mim não serve mais não, eu quero uma outra coisa. E por que mesmo com essa força de modificar marcas, modificar esse olhar para o consumo, essas influenciadoras ainda sofrem com discurso de ódio e ainda são menos remuneradas e ainda têm menos seguidores?
Porque a gente vive num país onde o racismo é estrutural e ele atravessa todas as nossas relações. Quando a gente olha, por exemplo, para a questão de remuneração e que existe um gap, existe uma diferença, né, de remuneração entre blogueiras brancas e blogueiras negras, isso não é diferente do ambiente corporativo. A gente tem pesquisas do IBGE, a gente tem pesquisas do IPEA que mostram que numa pirâmide salarial, eu tenho na ponta da pirâmide, em termos de quem ganha mais, homens brancos, depois eu tenho mulheres brancas, depois eu tenho homens negros e eu tenho mulheres negras. Os dados estão na internet. A questão da remuneração dessas influenciadoras, desses creators, como a gente chama, né? O termo novo são os creators, ele reflete as relações trabalhistas desse trabalho, onde pessoas negras são menor remuneradas do que pessoas brancas. Como é que a gente resolve isso? A gente precisa identificar que existe um problema, a gente precisa falar sobre ele e a gente precisa ter pessoas em posição de liderança fazendo o seguinte: opa, vamos resolver isso aqui? Porque isso aqui não tá certo e não pode continuar. Então, assim, eu acho que tem essa questão da gente pautar e dizer existe um problema e precisamos resolver, e pessoas em posição de liderança, sejam negras ou sejam brancas, porque esse é um ponto importante, gente. Isso é importante. Resolver o racismo não é um BO de pessoas pretas nesse país. Isso é uma responsabilidade de todos nós. A gente precisa fazer um novo pacto social para a gente conseguir viver melhor. Esse país só vai avançar quando ele entender que a gente precisa trazer todo mundo para esse lugar. Quando ele assumir que a sua história com a população negra desse país, que foi quem construiu esse país, tá errada e a gente precisa resolver. Então, no final do dia, todo mundo tá junto e de falar assim, qual é o meu papel enquanto mulher negra e qual é o meu papel enquanto homem branco. Eu sou um aliado. E o que é ser um aliado? É reconhecer que eu tenho privilégios. E reconhecer que tem privilégios não significa dizer que a sua vida é mais difícil, porque existem pessoas brancas pobres nesse país. E aí, normalmente, vem desse lugar, mas eu também sofri, pra mim também foi difícil, e eu tenho certeza absoluta que foi. Voltando ao ponto, a cor da sua pele só não tornou mais difícil ainda. E aí, para além disso, qual é o meu papel hoje? O meu papel é um papel de decisor? Então, sobre o que eu vou pensar? O meu papel é perceber situações como o professor Fábio Mariano trouxe, num ambiente, às vezes, de consumo, onde você vê que uma situação está acontecendo, como é que eu intervenho? Porque se o Mauro intervém, todo mundo para. Todo mundo para. A voz fica maior. Então, a gente precisa pensar quais são os nossos lugares dentro disso, qual é a nossa responsabilidade. E no final do dia, gente, eu sempre volto para esse lugar. Da perspectiva de empresa, é sobre ser inovador, disruptivo, entender o espírito do tempo, ser... E eu sou comunicadora por isso. Eu sempre acreditei nesse poder que a gente tem de mobilizar, de trazer o que está acontecendo hoje para que as pessoas olhem e compreendam e atuem a partir de si, com o seu protagonismo. Numa perspectiva de sociedade, é um pacto social. É um pacto. É de viver melhor, é de construir esse futuro, porque no final do dia, gente, o futuro é hoje. A gente está construindo hoje. E eu sempre penso na minha mãe, eu sempre penso na minha família me falando, daqui a 10 anos, eu vou ter orgulho do que eu tô, da escolha que eu tô fazendo hoje, da decisão que eu tô tomando hoje. Eu quero ter. Estamos aqui para achar ninhos, nem que seja no peito um do outro. Então a gente está aqui com a Helena Bertô, executiva de comunicação, e com a gente aqui no estúdio, Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, uma mulher uma mulher negra brasileira que fala de empreendedorismo, que está possibilitando, que está trazendo possibilidades para mulheres pretas que querem empreender e que vai falar da Feira Preta, que começa amanhã. Bom dia, Adriana. Bom dia. Ai, que felicidade estar aqui, gente. Muito bom, né? Nossa, que maravilhoso. Emicida vai estar na Feira Preta. Nossa, Emicida vai estar arrasando, gente. Vai ser tão emocionante esse show. Se vocês puderem assistir, vai ser mara. Convida todo mundo para poder assistir. Vai ter muita coisa legal nesse festival esse ano. Pois é, online também, né? Online, 20 dias de conteúdo que a gente produziu em diferentes áreas. Na área da tecnologia, do bem-estar infantil. É conteúdo, viu? E a gente vai falar muito sobre a Feira Preta aqui com a gente, Adriana Barbosa. Eu queria trazer aqui um assunto importante sobre a construção da negritude, né? A gente já falou por aqui e vem falando que cada pessoa negra brasileira vai ter um percurso diferente para se encontrar com a sua negritude e para
curar traumas, para olhar suas potencialidades. E eu queria saber como é que foi o encontro de vocês com a negritude de vocês. Bem, eu sempre brinco com isso, né? As pessoas pensam, quando você se descobriu negro? Eu falei, não me descobri não, me acusaram, apontaram, eu devia ter uns 5 anos de idade, e é isso, então é meio desde sempre. A minha família me acolheu de uma forma muito positiva. Por quê? E quando eu falo isso, né, me apontaram, me acusaram, é porque foram as primeiras vivências, as primeiras violências racistas que você sofre na primeira infância, né? Que é quando a criança já começa a se perceber diferente, né? Aquele início, eu tenho uma filha de 8 anos, naquele início criança é meio que tá ali tudo igual, e depois elas começam a se perceber, menino, o meu corpo é diferente, o seu cabelo. Por volta dos 5 anos, isso começou a acontecer e veio muito forte. Eu estudava numa escola que eu era bolsista, que eu era a única criança negra. Na verdade, tinha mais uma menina que entrou depois. Então, veio muito forte isso. Por que seu cabelo é duro? Por que a sua pele é preta? E criança, às vezes, tem um quezinho de... né? Entra no lugar da crueldade, né? Opa. Por que a sua gengiva é preta? Você tem cor de cocô? Porque é isso, é a criança da forma que verbaliza. Então minha mãe me conta que eu cheguei em casa chorando muito, dizendo assim, por que eu sou preta? Eu não quero ser preta. E a minha mãe me explicou, você é preta porque você é filha de 2 pretos. A mamãe é preta e o papai é preto. Aí é por isso que você é preta. Aí eu entendi, porque criança é assim, a gente responde o que pergunta da forma mais simples possível. E a minha mãe começou a trabalhar isso, e você é linda, e você é bonita, e você é inteligente. E a minha mãe sempre foi pro lugar da intelectualidade, muito. Ela nunca só valorizou a questão da estética. A inteligência, a coragem, etc. E eu fui crescendo dentro. Obviamente que apesar de ter crescido com essa identidade racial, eu cresci no Brasil. Então, eu cresci com um modelo que a gente já conversou mais cedo, de uma publicidade, de novelas, de desenhos, onde o mundo era todo branco. Então, todos os cabelos eram lisos, todas as peles eram brancas, e eu queria... E a criança constrói o mundo a partir dessas brincadeiras, dessas vivências, dessas identificações. Então, você não tinha uma boneca preta. E aí é muito difícil para você. Não porque você não se reconhece, mas de você se reconhecer belo, se reconhecer potente, se reconhecer possível. Obviamente, né, os meus núcleos, tanto familiares, quanto grupo religioso, tanto na igreja, no lugar que eu morava, ele era todo muito negro. Então, isso para mim não foi uma questão. Mas os meus ambientes educacionais, mesmo quando eu fui para a escola pública, eu fui para uma escola técnica federal, que precisava fazer prova para entrar. Então, quem entravam normalmente eram as crianças que tinham feito aqueles vestibulinhos, aqueles cursinhos pré. Então, eu tinha essa cisão de mundo, né? A família, o território e os amigos, todos muito pretos. A vida acadêmica, toda muito branca. Mas eu já cresci como uma mulher negra. Isso, para mim, nunca foi uma questão, um tema. Mas de você não se gostar, você não gostar do cabelo, você não gostar da sua cor, você não gostar do seu nariz, você não gostar da sua boca, isso veio no pacote. O meu processo de transição capilar, porque eu também fiz, né? Eu alisava, eu relaxava o cabelo, né? E aí, não sei o quanto a Adriana viveu isso, você queimou o couro cabeludo muitas vezes, você teve corte químico e ficou sem cabelo, tudo isso a gente passou. Tudo isso a gente passou. E um dia eu falei assim, chega, não quero mais. Isso já deve ter uns 15 a 16 anos. Na época não tinham ainda as blogueiras, não foi sofrido, não foi fácil. Mas eu tomei esse processo. E assim, para mim o desafio é como é que a gente cria uma nova geração dos outros filhos e da minha filha, da filha da Adri, do seu filho, das nossas crianças, que se reconheçam, que se identifiquem como belos, potentes, etc., ainda num mundo que infelizmente reproduz as mesmas violências de 30 anos atrás. Então, por isso que para mim é muito importante a gente estar aqui no mês da consciência negra, falando sobre isso, para lembrar as pessoas que pessoas negras existem 365 dias no ano. Não é só em novembro. Então, não é só em novembro que a gente tem que pautar essa questão. A gente precisa pautar essa questão todo dia, porque as nossas vivências, elas são diárias. Elas acontecem na loja, no transporte público, na faculdade, no barzinho, no relacionamento, em todos os lugares. E a gente precisa trazer esse ponto da gente conseguir descortinar um pouco isso e falar assim, gente, mas qual é o papel de todo mundo de criação de crianças, por exemplo, Claro. Que muito mais antirracistas, com um pensamento muito mais igualitário? Porque você pode ter toda essa potência ali dita pelos pais e trabalhada pelos pais, mas a criança vai viver e vive numa sociedade racista. O seu encontro com a sua negritude e essa comparação com o encontro da sua filha com a negritude também é diferente, mas de alguma forma também ali tem desafios iguais, né?
tem desafios muito parecidos e aconteceu exatamente comigo como foi com a Helena, do apontamento na escola, aquela menina negra. Eu falei, mas por que tem que ter a menina negra, né? Não só a menina. Mas, de fato, eu acho que quando eu encontro realmente com a negritude, é na Feira Preta. São com as pessoas, porque eu vejo as mulheres negras, eu começo a ver toda aquela produção cultural, intelectual, eu falo, cara, eu sou isso, isso me representa, sabe? Eu sou os Racionais, eu sou a Zezé Mota, eu sou os Crespos, eu sou todo esse movimento. E é importante você trazer essa questão porque o Brasil, ele é maioria populacional negra por um processo de autodeclaração, né? Isso aconteceu nos últimos 30, 40 anos, assim. Até pouco tempo atrás, tinha jogador de futebol que se falava que não era preto, sendo negro, entendeu? Então, o Brasil, ele tem essa questão que sempre me questiona, né? O que o Brasil vai fazer com os negros, né? No sentido de, cara, bora deixar a gente exercer a nossa identidade, entendeu? Porque quando você pega a geração dos nossos filhos, né? 7, 8 anos... na escola, né? Principalmente quando estão em colégios particulares. Isso é uma questão. Sim, É né? importante. Colégios particulares com uma ausência de crianças negras, meu Deus, tu tem que estar ali, ó, do lado, diariamente, orar e vigiar para uma construção de identidade. Você sabe que eu já questionei a escola dos meus filhos, porque eu olho, não tem estudantes negros na escola dos meus filhos. E eu questionei a escola, falei assim, o que se passa aqui? E falo para os meus filhos, olhem para os lados e reparem. Se questionem. Reparem, se questionem. Vejam, Se incomode, né? Exatamente. E agora, né, você trouxe isso interessante, porque está rolando uma discussão agora nos colégios particulares de qualquer tipo de ação afirmativa que traga essa questão. Porque quando você pensa, né, no caso da Helena, que assumiu um cargo de poder numa grande empresa, tem uma geração que foi formada com um sistema de cotas, há 30 anos atrás, né? Não sei se você entrou pelo sistema de cotas, mas foi formada uma geração que hoje assume, né, essas posições de poder. Mas se a gente quiser pensar nessa geração futura de lideranças, você é na primeira infância. E é fazendo interferência nos colégios particulares, é garantindo uma qualidade de educação no ensino público, né? Você tem que projetar para 18 anos para frente. Mas 18 anos para frente eu tenho que falar agora, né? Eu tô pensando aqui, bom, eu também tenho essa história da negritude, de encontrar e de me entender negra a partir de um apontamento na escola, né? A partir de um apontamento do meu cabelo, a partir do apontamento da minha diferença. E a construção do audiovisual ajuda a gente a superar alguns desses traumas. Só que essa construção no audiovisual tem que ser uma construção também que nas equipes de produção de conteúdo você tem que ter as pessoas negras para que isso avance. Eu acabei de assistir, não é um exemplo brasileiro, mas que eu me sensibilizei bastante, uma série que está na Netflix que se chama Colin em Preto e Branco, que fala sobre um jogador de futebol americano, né? E da luta dele. Ele foi adotado por pais brancos, então tem a trajetória desse homem, desse menino, para encontrar a negritude. E é muito impactante, é bonito também, na questão das tranças, e o cabelo sempre vira pra gente. Sim, uma questão importantíssima, super importante. Eu tô vendo vocês duas de trança aqui, eu já tô com vontade de fazer trança hoje. Eu passo 6 meses de trança e 3 meses sem trança. Eu falei, eu vou sair daqui, vou fazer trança hoje. E eu lembrei desse exemplo porque esse personagem, vocês podem, se vocês quiserem acompanhar lá, tá na Netflix, no streaming, esse personagem, quando ele entra num local, né? E ele vive nesse cotidiano muito branco, porque os pais dele são brancos. Quando ele entra num local e faz a trança pela primeira vez, e aí ele sente muita dor. Porque essa parte ninguém conta. Porque essa parte ninguém conta. Ele sente muita dor nessa trança e ele tem que aguentar. Vira ali uma metáfora do nosso encontro com a nossa negritude. Sim. Que é bonito, que você se olha e você se acha muito bonita, e você se acha linda, e você acha que você encontrou um lugar e ao mesmo tempo tá doendo. Tá doendo, exatamente. Tá doendo muito. É bem forte. Eu assisti. Recomendo fortemente que todas as pessoas assistam, porque é incrível. Primeiro porque a trajetória dele de vida é sensacional. E o meu olhar para ele era só como jogador de futebol americano e o posicionamento que ele fez lá como ativista. Mas quando você vai entender, e aí essa é a beleza que eu acredito. A gente tende a viver numa sociedade, né, muito plástica e julgadora. Quando você olha a trajetória, você começa a compreender por que as pessoas são o que são. E para mim, esse lugar eu gosto de contar muito, e eu ouvia muito a Adriana falando sobre isso, é contar as nossas trajetórias a partir desse lugar de potência.
E por que eu reforço isso? Porque, às vezes, as pessoas gostam de ouvir a gente falando da trajetória heróica. Gente. E de dor, né? De resistência. Eu era o filho... E aí, com todo respeito, eu fui filho da catadora, aí eu peguei os livros no lixo, aí eu estudei, aí eu passei no vestibular de medicina. Olha como é possível. E assim, gente, mas as nossas histórias não são só essa. São marcadas pela dor, e pela eu quero resistência. contar desse lugar do potente, do possível, daquilo que é força. Quando eu olho, por exemplo, para minha família, e eu olho o que a minha mãe fez e a minha avó fizeram, eu falo assim, cara, vocês podiam ser presidente do Brasil, se vocês quisessem. Eu olho pra minha mãe e eu digo, gente... E é isso que a gente quer contar. Essa coisa da estética, dessa beleza, sabe? Dessa realeza que a gente traz com isso. Agora, óbvio, eu concordo plenamente com a Adriana. Se a gente quer esse futuro, ele se escreve hoje. Ele se escreve hoje. E nós somos o fruto de um futuro que não foi escrito, socialmente falando, há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás vivenciamos todas as nossas dores e nos descobrimos e encontramos as nossas estratégias, desenvolvendo as nossas tecnologias para que a gente chegasse aqui. O que eu quero é que a geração da minha filha e dos nossos filhos não precisem passar por todos esses percalços. Porque só existir num país como o Brasil já é um belo ato de resistência. E para nós também cabe uma vida leve. Ah, sim, com certeza. Então, também cabe essa possibilidade. Então, e filho, né, gente? E aí, falando com todas as mães e todos os pais. Filho é aquele negócio que você quer botar num potinho, você quer botar, ou você quer engolir para fazer voltar para a barriga, e você quer proteger de tudo, porque a nossa vida enquanto mães e pais é essa, sabe? Eu só quero que seja feliz. Eu só quero que tenha um futuro brilhante. E pensar que não cabe só a mim essa possibilidade, que às vezes a estrutura vai ser difícil. E aí a gente fala, mas e com quantos anos eu preciso começar a falar sobre isso com meu filho? Eu não tenho alternativa, o assunto já chegou, ela chegou em casa chorando, porque... E como é que eu descobri isso, né? E eu vou contar essa história porque eu acho que é importante para muita gente. Eu tava arrumando o cabelo da minha filha, né? Penteei, modelei, vamos sair. Ela prende. Eu falei, não, filha, a gente lavou, deixa secar, né? Ela, não, eu prefiro preso. Quando ela falou, eu prefiro preso, veio aquela avalanche de sentimentos. Eu falei assim, eu não acredito nisso. Eu falei, não. Aí não, mas eu prefiro preso. E aí a gente foi conversando, eu não forcei em algum momento. Um tempo depois ela falou, não, mamãe, eu não quero mais. E aí ela começou a chorar, aos 5 anos. Eu tava brincando na escola, correndo no jardim, eles tinham um jardim. E as crianças começaram a rir e apontar, dizendo que o meu cabelo parecia uma juba de leão. Ah, mas a juba do leão é super bonita, gente. A gente entendeu qual era o contexto e o que as crianças estavam fazendo. E aí a gente começa, né? E aí a gente junta a rede, né? Porque você pega a família, você pega os amigos, todo mundo diz, olha, ó, vamos no reforço positivo. Vai dizer que é lindo, vai dizer que é bonito, vai dizer que é potente. Traz os livros, traz os livros. Liga na televisão, vai nas olha festas. Esse clipe, olha essa artista. E aí parece que não, mas aí ela vai se apropriando disso. Se apropriando super. E aí resolvemos essa questão. E aí depois ela passou por uma outra questão, porque ela se assumiu nesse lugar muito orgulhosa, falando sobre origem, história do Brasil. E aí alguém falou assim, minha família é da Itália, outra minha família é da Alemanha, outra minha família é do Japão. Ela falou assim, a minha família é da África. E aí um adulto virou pra ela e falou assim, não, você é bonita. Ai, que horror. E ela não me contou isso, eu soube pela mãe de uma colega, porque a coleguinha achou estranho. Porque ela falou, mamãe, falaram que a Olivia era feia. Aí a mãe veio me contar. Eu cheguei na escola. A gente sempre chega, né? A gente sempre... As escolas que nos aguardam, os colégios nos aguardam, porque a gente vai estar lá. Exatamente, mas aí a gente foi dialogar. E aí a escola fez que não endereçou. Mas a minha fala com a escola foi a seguinte. Vocês não podem se responsabilizar pelo que as crianças ouvem dentro das suas casas, sobre o que as famílias estão ensinando para os seus filhos. Mas vocês precisam se responsabilizar por esse espaço comum. E é responsabilidade da escola construir ambientes fisicamente e emocionalmente seguros para os nossos filhos, seja pela questão que for. Sim. A gente tem esse direito. E foi isso que eu pautei. E eu falei, então, tragam as referências. Vocês vão mostrar para ela que o mundo não é isso aqui, que tem 150 crianças e 2 crianças pretas. Vocês vão mostrar para ela que o Brasil é um país de 56. Se não refletido na população, criem as políticas de vocês. Hoje ela está numa escola super acolhedora, trabalhou esse ano o livro da Suê, trabalhou Dragão do Mar, trabalhou... Então, assim, você vai para um outro lugar que é muito mais acolhedor. Mas a gente precisa construir esse futuro a partir dessa geração.
Sim, vocês ouviram aqui, vocês estão ouvindo a Helena Bertô, executiva de comunicação. A gente está refletindo sobre negritude, sobre consciência negra, e a Adriana Barbosa, que é idealizadora, criadora da Feira Preta. Você falou que a Feira Preta te ajudou nesse processo de negritude e ajuda muita gente ainda, né? Isso, muita gente se descobriu preto na Feira Preta. Eu entrei na Feira Preta e eu digo, minha gente, eu faço parte disso aqui. Conta pra gente, Adriana, conta um pouco mais, fala um pouco mais da Feira Preta pra gente, do Preta Hub também, e explica qual que é o modelo de negócios, como é que funciona? Então, a gente começou há 20 anos atrás com essa perspectiva de trazer para o centro o potencial da população negra na criação, né, na sua intelectualidade, através de um formato de feira. A gente começou na Praça Benedito Calixto e há muito tempo São Paulo tem essa tradição de feiras, né? A gente começou na praça trazendo empreendedores, artistas, intelectuais, nessa perspectiva de colocar essa cultura negra no centro. Com o tempo, esse projeto foi crescendo e a gente foi entendendo que para a feira continuar existindo, a gente precisava desenvolver o mercado. Porque no final das contas a gente falava, trazia o tema da economia, do empreendedorismo negro, a partir da intelectualidade negra. Então, para você falar de empreendedorismo, você tem que construir um mercado de consumo. Então, como é que as pessoas vão se sensibilizar, se conscientizar de comprar produtos que afirmam a sua identidade, né? Esse projeto foi crescendo, a gente começou a formar empreendedores, a gente começou a implementar metodologia para falar com as empresas, porque eu buscava patrocínio e não conseguia captar, nas empresas não tinha interlocução. Enfim, a gente foi fazendo vários programas, pesquisas, uma série de coisas para ampliar esse tema. Hoje a Feira Preta faz parte de uma plataforma que chama Preta Hub, que é um negócio de impacto social. Os negócios de impacto social são negócios que têm propósito, não é só para acúmulo de riqueza, né, mas é para impactar na sociedade. E debaixo desse guarda-chuva Preta Hub a gente tem vários programas. Então a gente atua na área da educação empreendedora, na parte da valorização da cultura, e também na criação de mercados possíveis, né? Então, a feira é um espaço onde os empreendedores comercializam produtos, a gente tem parceria com shoppings, monta espaços pop-ups em shoppings, inclusive a gente vai ter agora no Shopping Campo Limpo e no Shopping Santana com empreendedores, e a gente está passando pelo processo da transformação digital. Em função da pandemia, aconteceu muita coisa, né? Rolou um apartheid digital. Uma parcela da população ficou relegada com tudo que está acontecendo dentro desse contexto entre distanciamento social e estar dentro da internet. E aí vai fazer 1 ano e meio que a gente vem trabalhando com essa questão da digitalização, e agora a gente está com um processo de comercialização de produtos em plataformas digitais, com as grandes plataformas, né? A gente tem uma plataforma própria, mas a gente fez parceria com outras plataformas também. E tem as 2 casas Preta Hub, que é uma aqui no Centrão, em São Paulo, no Engabaú, fica o convite para vocês conhecerem, que é aqui do ladinho, e também a Casa do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, justamente para ser esse espaço, para apoiar o empreendedor nessa transformação digital, para cursos, enfim, né, um processo de criação, produção, distribuição e consumo. E o trabalho que a gente vem desenvolvendo nesses últimos anos é justamente colocar a questão racial no centro, nesse lugar de potência, ressignificar, né? As nossas histórias não são marcadas só por dor, né? Não são marcadas só por vulnerabilidade, só por escassez. Ela é marcada por riqueza, né? Por potências, por tecnologias ancestrais, sociais. Então, Poxa, as mulheres pretas. Gente, empreendedoras natas, muitas soluções com tecnologias que estão aí que a gente precisa aproveitar. Né? E é importante trazer isso porque as mulheres negras, do ponto de vista do empreendedorismo, elas são maioria no Brasil, né? Inclusive, a gente vai lançar uma pesquisa amanhã. Oba! Amanhã, junto com o Instituto Locomotiva, que traz esse olhar do sonho da mulher negra, né? Quem são essas mulheres? Onde elas estão? Empreendem em que área? O que significa a atuação dessas mulheres? E as mulheres, ao longo da história, elas têm feito grandes marcos, né, de transformação. Quando você pega as organizações sociais negras no Brasil, o que seria as ações afirmativas se não fosse Guilherme 10, com a Sueli Carneiro, com a Cida Bento, com a Crioula no Rio de Janeiro, com a Casa da Mulher Negra em Santos. Tem muitos marcos importantes de transformação na luta dos direitos civis que é marcado pelas mulheres. Entendeu? Isso. Olha, a Adriana Barbosa tem o livro Preta Potência, que conta toda essa trajetória de resistência e também essa questão da potência da ancestralidade para ajudar ela a criar esse evento. Que bom poder ouvir vocês. Didi, a gente já está se encaminhando aqui pro final do Nova Manhã. Eu queria agradecer muito, muito, muito por todas as mensagens que estão chegando aqui pra gente pelo WhatsApp e também pelo YouTube. E
a tônica das mensagens dos nossos ouvintes, dos internautas, é de agradecimento a vocês e muita gente agradecendo pelo aprendizado que estão tendo. E eu quero também agradecer no meu nome, no nome dos nossos ouvintes, por todo esse aprendizado que vocês estão passando para a gente. Isso é muito, muito importante, sabe? Eu acho que hoje eu me sinto assim realizado pelo meu trabalho de comunicador, de poder ter a oportunidade de abrir os nossos microfones para vocês e de absorver todo esse aprendizado que vocês estão passando para a gente. Muito obrigado mesmo, no meu nome, no nome dos nossos ouvintes. E eu tô muito feliz de estar aqui no estúdio com duas mulheres que eu admiro muito, que eu acompanho, que são faróis pra mim e que quando vocês estão lá em cima eu olho e digo, eu vou também. Eu não vou ficar aqui não, eu vou também. Muito obrigada. Feira Preta, o nosso último